Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do Papo Legal. Esse programa para dar umas pinceladas, uns toques sobre o que pode vir a cair nas provas, o que é temas importantes, relevantes de atuação da magistratura e do Ministério Público do Trabalho. Hoje me coube falar um pouco sobre meio ambiente do trabalho. Eu sou Maurício, sou procurador do trabalho aqui na primeira região, trabalho no núcleo de meio ambiente do trabalho, também trabalho portuário aquaviário. Quando a gente fala de meio ambiente do trabalho, é importante que a gente tenha em mente a tutela da vida da pessoa, a pessoa humana. Claro, aí, mais precisamente, o trabalhador. O impacto da proteção do meio ambiente na vida humana é muito grande. Não só para aquele trabalhador, claro, primeiramente prejudicado quando seu empregador viola as normas de proteção do trabalho, mas também a toda a sociedade, no sistema previdenciário, e quando alguém se acidenta, somos todos nós, a Previdência, que acaba arcando com os custos sociais, com o custo social desse infortúnio. Então, toda vez que se tutelar o meio ambiente do trabalho, a gente também tutela toda a sociedade. A sociedade não atura mais, assim como o trabalho infantil, o trabalho escravo, que tem uma sensibilidade muito grande, o meio ambiente de trabalho, a sociedade não tolera mais que seja desrespeitado. A gente percebe, por exemplo, quando a gente se fala no tema atual, a reforma trabalhista, toda a alteração que teve na CLT, as questões de meio ambiente de trabalho permanecem intactas. Então, sempre vai haver espaço para a tutela do meio ambiente de trabalho. Pelo contrário, nunca vai haver uma redução. O retrocesso social do meio ambiente de trabalho importaria algo extremamente violador. Então, a gente tem que pensar sempre que o meio ambiente de trabalho vai ser progressivamente aperfeiçoado, a tutela do meio ambiente progressivamente aperfeiçoado. Então, o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria específica de âmbito nacional que tutela o meio ambiente do trabalho. Várias atuações coordenadas, né, na atividade de meio ambiente. Que a gente não pode esquecer que o meio ambiente do trabalho é a espécie, está lá na Constituição, artigo 200, se não me engano, o meio ambiente do trabalho é a espécie de meio ambiente. Aí a gente vê a importância. Por isso que na hora que a gente vai fazer uma investigação, uma peça, responder uma questão sobre uma questão subjetiva sobre o meio ambiente, a gente tem que sempre ter em mente que o ambiente de trabalho é uma espécie. A ele vinculado o gênero, o meio ambiente, que nós todos sabemos o apelo social que isso tem. Então, quando for mostrar o juiz, por exemplo, numa manifestação que se faça, ou numa própria ação civil pública, a gente tem que mostrar para o juiz, excelência, realmente é importante a vida humana e interesse de todos. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente não pode falar, tudo bem, quais são os instrumentos de meio ambiente, as NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, altamente uma importância fundamental para a estrutura de fiscalização, né, para saber porque ali há dados de perícia, dados sistemáticos para que a gente possa exigir determinado número, grau de poeira, ruído, calor, etc. Ali tem os dados objetivos, onde a gente, claro, vai se pautar. Mas também temos que ter em mente a tutela geral do meio ambiente, na preservação da vida. Então, quando falamos em meio ambiente, temos que falar em tutela, as espécies de tutela. É claro, o meio ambiente, como eu disse, vida humana, risco de vida, risco de morte, medida liminar, tutela de urgência. Então, quando falamos em meio ambiente de trabalho, ou, claro, a sua violação, estamos falando, claro, também em tutela de urgência. Dano iminente. Quando uma empresa, por exemplo, não fornece equipamento de proteção individual, dentro dos padrões fixados pelo Programa de Riscos Ambientais, com os certificados corretos, né, para aquele EPI, para aquela situação de risco. Quando esse EPI não é dado, há um risco iminente. E outra, não é só para o trabalhador que não usa EPI, mas para toda a coletividade de trabalhadores dentro de uma empresa. Primeiro, porque se um trabalhador não usa EPI, já gera um sentimento que ninguém precisa usar, né? A gente sabe que nós vivemos num país, um clima tropical, né? Hoje realmente está um calor gigantesco. Usar capacete, macacão, luva, óculos, protetor auricular é difícil. Então você precisa passar a cultura da proteção para aquele trabalhador. Se tem um trabalhador que não está usando, você gera
todo um problema, uma cultura do desuso. Isso é muito perigoso. Por isso a empresa é obrigação da empresa exigir o uso. Mas espera aí, mas o trabalhador não tem que usar? Claro que ele tem que usar. Ele tem que ser conscientizado e para isso tem que ter toda a qualificação do empregador para aquele trabalhador e para aquele grupo de trabalhadores. Conscientizou? Ok. Agora vamos fiscalizar. Cabe ao empregador fiscalizar o uso. A CLT prevê que caso o trabalhador não use o EPI, pode ser punido. E aí fazer aquele escalonamento, até inclusive a justa causa. Se ele for reiteradamente violador dessa norma da empresa, qual seja? Usar o EPI. O EPI é de fundamental importância, porque equipamento de proteção individual, mas além de proteger o indivíduo, protege a todos. É claro que existe o EPC, o equipamento de proteção coletiva, por exemplo, quando a gente põe grades em volta de rodas de serramento. Então, nesse momento, o EPC funciona coletivamente, para ninguém ser amputado, perder um membro, etc. Quando uma empresa falha nesses procedimentos, seja de instalação do EPC ou seja de fornecimento adequado do EPI, ela causa dano iminente à vida daquele trabalhador e, como eu disse no início, a todos aqueles trabalhadores e também a toda a sociedade pelo risco à previdência e os danos à previdência social. Então, a tutela tem que ser uma tutela de urgência. Importantíssimo que o pedido de interrupção imediata das violações ao meio ambiente e trabalho seja acompanhada com uma medida antecipatória na tutela de urgência. Tem a tutela. A gente sabe que hoje em dia, com o novo Código de Processo Civil, isso ficou até um pouco mais claro, a nova sistemática dada. Antigamente havia toda aquela questão da verossimilhança, do 273 do antigo Código de Processo Civil. Hoje tem lá um livro próprio para isso, no artigo 300, salvo engano, onde se trata da tutela de urgência. E ali está claro, tem dano, comprovou o dano, cabe a tutela. E qual vai ser a tutela do Estado juiz? Determino que haja fornecimento do EPI adequado, nesse exemplo que a gente está dando. Então, importantíssimo saber que o pedido de reestruturação do meio ambiente seja acompanhado com a tutela de urgência, já que o dano da lentidão processual pode causar a esse trabalhador. Nós sabemos também que outras questões de meio ambiente do trabalho, como a CIPA tem fundamental importância da participação dos empregados e também dos representantes dos empregadores no debate sobre os problemas e as situações que ocorrem no dia a dia daquele trabalho. Então, temos que ficar atento à proteção do meio ambiente do trabalho, saber que o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria específica para essa atuação sempre coordenada, sempre preocupado com a vida humana. Quando chegamos numa inspeção, por exemplo, junto com o Ministério do Trabalho, o grande parceiro que temos, como disse, as NRs, traz um critério objetivo, várias normas com critérios objetivos, onde verificada o dano iminente ali, pode haver inclusive o embargo pegar uma obra, por exemplo, uma construção civil que causa risco iminente, para imediatamente o trabalho que está ocorrendo ali. Para esse trabalho, para quê? Para que a gente possa salvaguardar aquela vida humana que está ali, seja de um trabalhador, seja de vários trabalhadores. A gente sabe que a atuação do Ministério Público também tem um efeito coletivo, os direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos, conforme a tutela pretendida, está lá, a gente identifica esses pedidos conforme a tutela, é por isso que se acompanha. E quando a gente pensa em meio ambiente de trabalho, necessariamente o pedido é de natureza coletiva, porque ele não abraça não abraça não somente aquele ou aquele grupo de trabalhadores ou aqueles trabalhadores da mesma categoria, mas sim a toda uma comunidade. Isso é importante repisar, colocar isso para o magistrado poder, ciente dessa situação de risco, aplicar a melhor tutela. E aí a gente, quando fala em violações ao meio ambiente do trabalho, falamos também aquele dano que foi causado e que deve ser ressarcido. Por isso, quando falamos no meio ambiente de trabalho violado, temos também que impor àquele violador o dano moral social, o dano moral coletivo. E aí eu digo que ele tem natureza social efetiva porque o meio ambiente é a todos, como estou aqui repisando.
mais uma vez e mais uma vez, deixando claro que quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, é para toda a comunidade. Toda a comunidade. Então o dano deve ser destacado. Eu lembro uma vez inspecionando plataformas de petróleo, situações de risco gritantes, e perguntei ao gerente de operações, mas e aí isso aqui pode explodir? Aí o gerente, não, mas aí a gente vai ter que parar a produção. Mas como parar a produção? Não pode parar a produção, né? Então, a questão do lucro, quanto é que vale a vida humana? Quantos barris de petróleo vale uma vida humana, por exemplo? Esse procedimento virou uma ação civil pública e uma indenização muito elevada, dada pelo juiz de primeiro grau, agora em matéria ele está em recurso, muito elevada a título de dano moral coletivo. Por quê? Porque é sensível. Assim como o trabalho infantil, claro, assim como o trabalho escravo, são matérias cujo não é uma questão apenas de burla a uma legislação. Não é apenas isso. É isso e mais o risco de morte causada a um trabalhador, a um grupo de trabalhadores, e o sentimento de dissabor que esse ato gera a toda a sociedade. Muitas pessoas andam na rua, tiram fotos, encaminham ao Ministério Público fotos de trabalhadores sem equipamento de proteção, com britadeiras, sem capacetes, subindo, fazendo lavagem de edifícios. Todos esses pequenos atos do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, são relevantes. Então, acho que o candidato deve sempre ficar atento quando estiver nas questões de segunda fase, terceira fase principalmente, e claro, a prova oral, quando falar em meio ambiente de trabalho, destacar a relevância do meio ambiente de trabalho, fazer todo um histórico com base nas normas da OIT e principalmente da Constituição da República do Brasil, que tem lá, fala especificamente sobre o meio ambiente de trabalho, várias normas do artigo 7º também sobre a questão de insalubridade. Então, redução dos riscos ambientais, sempre reduzir riscos ambientais. Então, trazer esse histórico, para trazer sim, aí depois as NRs, trazer a CLT, que também tem lá nos 165, 160 e pouco da CLT, tem lá também normas de meio ambiente de trabalho, CIPA, proteger, reuniões para definir e salvaguardar o meio ambiente de trabalho. E claro, depois de feito isso, dependendo da questão, abordar a tutela que é dada. É claro que numa ação civil pública vai ser feito um pedido ao final, mas também tem que ter o pedido de tutela de urgência. Então fica aqui essa dica importante para o candidato aí na hora que abordar, for questionar sobre o meio ambiente de trabalho, certo? Então até a próxima e um abraço a todos.